mas se mobilizem, ocupem as ruas, não fiquem sendo chamados de bandido por bandido. O nosso problema é esse: como é que o Mendonça Filho vem chamar a gente de bandido se o pai dele deixou um rombo de 10 milhões de reais no BNDES? Como é que a gente está admitindo ser chamado de bandido se nós transformamos a realidade desse país? Então é necessário que todo mundo se una, e dia 18 só tem uma missão, só tem uma forma da gente reverter esse golpe: é na rua, é na mobilização popular. Um grande abraço a todos e todas. Vamos à rua em defesa do presidente Lula e em defesa da democracia. Boa noite. Registrar a presença do companheiro Francisco Bento, do blog Pesqueira Fuxico. Obrigado pela presença, Chico. Fazendo a cobertura. Companheiro, próximo a convidar aqui, vamos chamar aqui Gleison, em nome da CUT. Companheiro, nós temos 5 minutos. Aí quando você falar dele, a gente vai nessa placa para Boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos que vieram nessa noite que ameaçou dar uma chuva, né? Estava todo mundo na expectativa desse momento. Então, agradecer a cada um e a cada uma que saíram de suas casas, que atenderam esse chamado, que foi um chamado dessa frente que está se organizando aqui em Pesqueira, que tem o objetivo de dar essa sustentação ao presidente Lula, de trazer e resgatar os avanços que nós tivemos nos últimos 13 anos. Agradecer aos companheiros da zona rural, os companheiros lá da Cachoeira, que estão aqui presentes, os companheiros do MST, do sindicato, do PEPOS, enfim, a toda a sociedade que hoje está aqui presente nessa casa. Nos últimos meses, no último domingo, nós assistimos a um show de horror pela televisão. Nós escutávamos, inclusive em tom de chamada, o povo dizer: a nossa bandeira jamais será vermelha. Isso, escutávamos daquele tipo de pessoas que estavam ali, não nos ofende, até porque eles não sabem o significado da nossa bandeira. A nossa bandeira vermelha ela tem um significado. Ela representa o sangue do nosso povo, ela representa o sangue de trabalhadores e trabalhadoras que foram derramados por eles, que foram tirados por eles, e ao longo da história desse Brasil tem sido reclamado por aquela maioria branca, bem nascida, bem vivida, e que, se a gente prestar bem atenção, as marchas elas foram localizadas em locais específicos. Esse povo que se dá nem ao trabalho de sair da porta da sua casa para fazer um ato. Ou era em Copacabana, ou era em Boa Viagem, ou era no Ipanema, Avenida Paulista, tinha coffee break lá, tinha champanhe, Então, aquilo ali não pode nos intimidar em nenhum momento. Ao contrário, tem que servir para que isso dê uma injeção de ânimo no nosso povo, porque o nosso povo ele vá para as ruas, ele ocupe o lugar que é dele de direito, ocupe as avenidas, ocupe as BRs, que a gente faça realmente mostrar que o povo brasileiro ele tem um lado, e esse lado é o lado do presidente Lula, é o lado do nordestino, do homem que saiu daqui do Agreste, passando fome com sua família, e foi para São Paulo, e que hoje ele representa a esperança do povo brasileiro mais uma vez. Nós não podemos admitir que ele seja linchado publicamente, nós não podemos admitir que ele seja humilhado publicamente, porque quando se faz uma fala ao presidente Lula dessa maneira, é uma fala contra o povo nordestino, é uma fala contra o povo brasileiro, porque o Nordeste deixou de conhecer a fome, deixou de conhecer as mazelas da estiagem, foi nos últimos 13 anos. Por quem não lembra aqui na situação de emergência, e a gente ainda tem um absurdo de escutar pessoas dizer que tem problema, não tem emergência, porque hoje o povo ganha dinheiro fácil e fica preguiçoso dentro de casa, não quer ir trabalhar. Por quem não lembra do tempo de emergência, quando os pagamentos eram feitos aqui no Correio, e o povo passava o dia
aqui numa fila, esperando para receber esse dinheiro. Então, é do coração do povo que a gente conclama esse momento. É da memória recente desse povo que a gente faz puxar e convida para vir para as ruas, fazer parte desse ato, porque foi nesse governo que a gente viu o filho do pobre poder sonhar em fazer universidade. A gente viu o filho do pobre poder sonhar em ter um diploma de doutor e quebrar um paradigma social em que branco, bem nascido, a elite burguesa era quem tem a possibilidade de sair daqui para ir para Recife, para poder estudar e se formar na faculdade. Não que as pessoas que se formaram e tiveram essa oportunidade, todas elas estão dentro desse mesmo gozo. Não é isso. Mas que a gente precisa ter essa compreensão e ir às ruas, conclamar o nosso povo, chamar os nossos companheiros e participar desses atos em defesa da democracia, em defesa do presidente Lula, em defesa do povo brasileiro. Porque hoje quem está sendo atacado é o PT, é o PCdoB, é Lula, é Dilma, mas na realidade o ataque maior é contra o povo brasileiro. Agradecer a vocês mais uma vez. Boa noite, um forte abraço da Central Única dos Trabalhadores. A gente tinha convidado o presidente da Central, Carlos Velho, mas ele estava em outra atividade, não portava em participar. Então a gente está aqui representando a Secretaria de Juventude da CUT nesse momento. Então a todos vocês, uma boa noite.